Temática de hoje, 43ª devocional dos 50 dias copiando Jesus, o Jesuscope. Nós vamos aqui conversar hoje. Show de bola, valeu aí, Julinha, pelo feedback. Devocional 43. Deixa eu fixar esse comentário. Gente, pode clicar aqui, né, e convidar outras pessoas nesse aviãozinho de papel para que a gente tenha... E aí, Marcelinha? Deixa eu fazer o convite aqui. E aí, Marcelinha? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, muita correria hoje, estudando muito? Até que não. Ainda vai demorar um pouquinho para começar a estudar, então tô só relaxando por enquanto. É, porque agora terminou o médio, né? Sim, Agora é partir para faculdade. Escolher UF ou FRJ? escolhi a UF. Tá pertinho. Ah, tá certo. Então tá beleza. Vamos aguardar alguns minutinhos aí, pessoal. Fazendo boa noite para quem está chegando. Olha aí, Marcelinha, você pode responder as reações aí, ó. Fica à vontade. Só convidar uma galera aqui também. Beleza. Oi, gente. Oi, Júlia, Mariana. Minha prima também entrou, Camille. Oi, Mili. Então, né, tipo, a gente sente tanta saudade das pessoas. Queria tanto ver todo mundo. É, limpos de coração. Isso aí. Coisa que a gente fala desde criança, né? Pelo menos. Tia Cideli sempre falou bastante. Muito bacana. Devocional de número 43. Marcela, então eu vou fazer o seguinte. Marcela já se apresentou numa outra devocional, tá falando de você com o Julinho ainda agora. Que legal. Já sei sobre E o a que é. gente... Hã? Já sei sobre o que era as paródias que Mariana fazia. Mariana é a rainha das músicas, cara. Não tem ninguém como ela. Bacana. E aí a gente... Marcela é líder, né, do PGM 4. Isso. Acertei? Olha aí. Acertou. E aí, então, hoje a gente vai conversar com Marcelinha, que é uma bênção na nossa juventude, na nossa comunidade. Sábado estamos juntos lá na celebração, né, Marcelinha? Sim, tamo lá. Se Deus quiser. Beleza, então eu vou orar e depois você pode usar o tempo para compartilhar essa devocional, 43ª devocional com a gente, tá bom? Beleza. Saudade de cantar no ônibus do acampamento das paródias de Mariana. Poxa, antes de orar, né, vamos aproveitar então esse gancho aí. É interessante que eu me lembrei, né, da nossa ida lá para Poços de Caldas, porque assim, eu acho que assim, em igreja, meu tempo de igreja, né, que é desde moleque, foi a viagem mais extensa que eu já fiz. Já fiz, eu acho que viagem de 6 horas. Nossa, mas essa durou 10 horas, Niterói e Poços de Caldas. Foi muito tempo mesmo. Gente do céu, a gente andava, não chegava, assim, Não em uma chegava não. cidade, em outra, em nada, mas foi um negócio muito bacana, a gente pôde ali, pô, maior saudade, né? Senhor Oliveira, aquela descida aí eu ia cantar nos acampamentos, chegava rouca. Pois é. Beleza. Vou orar então, e depois desse momento aí de ah, matando a saudade, a gente pode então orar e compartilhar a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia, agora por essa noite. Obrigado porque o Senhor cuida da nossa vida. Obrigado por essas boas lembranças.
Obrigado porque a gente aproveitou esse momento e a gente quer aproveitar também esse momento agora, onde tudo, ou quase tudo é online, para registrar, ó Deus, essas memórias afetivas que sustentam a nossa caminhada com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E eu quero te pedir, no nome de Jesus, que abençoe toda a nossa juventude, cuide do coração de cada um deles, ó Deus, que o Senhor possa sustentar, ó Deus, que a nossa juventude seja amparada pelo Senhor. Abençoe agora a Marcelinha, ó Deus, abençoe a sua palavra aqui e abençoe também a sua liderança na nossa juventude, a sua liderança no PGM4, Deus, juntamente ali, daqueles que apoiam ela. Abençoe a sua família e essa é a minha oração. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vi aqui, alguém mais comentou pra minha irmã. Dormia, acordava ainda no ônibus. Pois é. Dormia e ainda tava lá. Mas foi bom. É assim que a gente guarda, né, os momentos bons. Enfim. São histórias para contar depois. Enfim, gente. Legal. Boa noite, gente, né? Para quem tá chegando aí agora. Bem, o tema da nossa live é limpo de coração. E pra gente começar, gostaria que todo mundo, quem puder, né, abrir em Mateus 5:8, que é uma das bem-aventuranças, né? Então, vamos lá ver. Vou abrir aqui o meu também. Ai. Vou ler aqui então. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem, pode ser puros de coração, limpos de coração, né? Tá valendo pelo mesmo. Enfim, vamos lá. Normalmente, nós falamos do coração, né, como uma representação dos nossos sentimentos, da nossa alma, do nosso espírito, né? E, por exemplo, a gente costuma dizer, hoje meu coração tá alegre, ou hoje meu coração tá triste, né? A gente sempre tem esses exemplos assim. Inclusive, hoje até a Milena Vilace, ela postou de uns stories falando sobre isso mesmo. Enfim, e aí bateu na hora a mesma coisa. Eu falei assim, gente, é o mesmo assunto da live, que legal. Enfim, mas a gente vai voltar até no versículo que ela botou também hoje. O que ela botou bateu diretamente com o que a gente vai conversar hoje. Enfim, nós, como seres humanos, a gente não consegue saber, né, o que se passa na cabeça dos outros. E também, né, não dá pra saber. Eu gostaria muitas vezes de entender o que cada um tá pensando, o que cada um tá sentindo, mas a gente não consegue, né? Enfim, mas a gente tenta entender alguns comportamentos, algumas ações, e os pequenos detalhes, assim, pra gente tentar entender o que a pessoa tá sentindo, ou pelo menos tentar se colocar no lugar dela, né? Enfim. Porém, Jesus aponta um ambiente mais profundo pra gente trabalhar, que é o coração. A gente consegue, na maioria das vezes, né, controlar e disfarçar nossas ações e sentimentos. Tipo, tem dia que você pode estar muito mal, tá muito triste, mas você vai conseguir disfarçar para todo mundo que você tá bem, você vai colocar um sorriso no rosto e vai dar tudo certo. Mas quando a situação aperta e os problemas aparecem mesmo, normalmente a nossa reação, como a gente vai se mostrar nas pessoas, né, vai ser com base no que está dentro do nosso coração. E isso tem até a ver, né, com a live do jejum, né? Eu não sei se o Arthur tá aí, né? Mas acho que foi ele que fez, que eu lembro. Acabou de chegar. Então ele chegou, então tá até aí. Que ele falou, né, justamente disso, né, na devocional, que quando a fome aperta, a gente expõe o nosso coração, né? Então, são coisas bastante relacionadas. Enfim, a dor, o cansaço, os problemas que a gente tem na nossa vida, eles não nos levam a pecar, mas simplesmente colocam para fora o que está no nosso coração. Ou seja, nos momentos de aflição, o nosso coração é revelado. Isso normalmente acontece, às vezes, quando a gente está com muita raiva, quando a gente discutiu com alguém, ou a gente ficou triste por tal situação, às vezes a gente grita com alguém, às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não deveria fazer, né? Todos nós temos reações, né, diferentes. Aí ele apareceu aí. Enfim, e um grande exemplo, né, para a gente ver em relação a essa toda sobre limpos de coração é o Jesus, né? Jesus, por exemplo, nas suas últimas horas de vida, ele com certeza experimentou uma crise interna. Ele devia ter ficado muito aflito, muito, muito mesmo, e o que estava no coração dele começou a sair. Assim que ele foi preso, né, a gente conhece a história,
que Pedro ele reagiu à prisão de Jesus e cortou a orelha do homem que vinha prender, né? Jesus. Gente, é uma coisa que, tipo assim, a gente fala, nossa, mas que besteira que ele fez, mas muitas pessoas fariam também, sabe? A gente vê, tá acontecendo ali, na hora a gente vai e faz a besteira, né? Enfim, mas aí Jesus ainda falou assim, falou para Pedro guardar a espada, ainda curou a orelha do homem que ia prender ele. Gente, né? Não tem, a gente nem precisa conversar muito, é Jesus. Enfim. E depois disso, Jesus ainda foi torturado e crucificado, né? E pouco antes de morrer, segundo Lucas 23, 46, Lucas 23, 46, acontece o seguinte. Jesus brandou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Ou seja, né, mesmo depois de ele passar um momento de agonia, de aflição, de dor, e de carregar todos os pecados da humanidade sobre si, o que sai da boca dele e do seu coração é a palavra de Deus. Cara, isso é muito surreal para mim. Né? Mariana botou, adoro essa cena de Pedro, me identifico demais. Eu também, gente. Eu acho que todo mundo se identifica um pouco, né? Talvez não teria uma reação tão grande entre cortar a orelha de alguém, mas com certeza reagiria de alguma forma. E depois disso tudo, a gente pensar tanto o coração de Pedro e o coração de Jesus nessa cena, a gente pode se questionar, né? O que há dentro do nosso coração? Nós estamos com o coração de Pedro ou de Jesus, né? E eu não tô falando que é muito fácil ter o coração de Jesus, porque, assim, não é, né? A gente sabe muito bem que Jesus é o Filho perfeito. E vai ser muito difícil a gente trabalhar isso, a gente conseguir ter sempre, né, no nosso coração a palavra certa, a palavra de Deus, ter sempre a reação certa. Sempre vai ser muito difícil. Mas se nós permitirmos, Deus pode nos ajudar, né, e trabalhar no nosso coração nesse processo. E quando o nosso coração estiver realmente cheio da palavra de Deus, quando a pressão for gigantesca, o que sairá dele será vida e sabedoria da palavra. Mas, né, quando a gente falar, seu coração estiver cheio da palavra de Deus. Isso não é só ler a Bíblia e ponto, né? Ah, eu li a Bíblia e acabou. Não. Em Tiago 1, 23 a 25, diz o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu acho que esses versículos são bem claros, né? Significa que a gente apenas lendo, ouvindo e não praticando, a gente logo vai esquecer. É como a gente olha no espelho. Eu olhei no espelho, né? Alguém falou sobre espelho esses dias, eu já esqueci. Enfim, mas eu lembro que alguém também citou isso. Gisele, no Isso, foi ela RBD, mesma. Falou do atrasada. DVD de Tiago, é verdade, isso mesmo. Que ela falou do espelho. A gente olha no espelho, tá, olhei. Daqui a pouco você vai esquecer, você vai querer olhar para saber se alguma coisa mudou em você e você já vai ter esquecido de novo. Né? Mas quando a gente realmente exercita a palavra de Deus, a gente lê, ouve e exercita, a gente não esquece. Né? Ou seja, é realmente ler, refletir, meditar na palavra e colocar em prática. Que, inclusive, tem tudo a ver, né, com a live que a Julinha fez sobre meditação. Inclusive, foi muito boa. Ela falou justamente sobre isso. Enfim. Mas, né, como a gente já até conversou sobre isso, não é fácil cumprir isso tudo. Né? É difícil, muito difícil. Mas Deus ele pode trabalhar no nosso coração, nos ajudar, se assim a gente permitir. E, né, pra gente já tá perto de fechar aí, eu queria ler um versículo que a Milena, né, que eu tinha falado sobre ela, a Milena botou hoje nos stories dela. E até aquele aplicativo da Bíblia, que a gente costuma usar muito para fazer devocional e tudo, ele recomendou esse versículo para hoje, né? Então, bateu direitinho o que a gente está conversando. E ele está escrito em Lucas 6,45. Eu vou também abrir aqui. Ó, Lucas 6,45.
O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Eu acho que esse versículo resume perfeitamente o que a gente falou hoje. Que se nós somos puros e limpos de coração, a nossa boca só falará coisas boas, né? Como ele diz, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em nosso coração. Se o nosso coração não está cheio com a palavra de Deus, muito menos nunca falaremos, né? A palavra de Deus. Nunca sairá vida e sabedoria da nossa boca. Bem, é isso. Pra gente sempre se lembrar, né? Que a gente precisa realmente praticar a palavra. Às vezes isso eu costumava comentar com algumas pessoas em que às vezes a gente sempre lia a palavra e tal. Pô, eu sei o versículo tal de cor e... naquela... Eu esqueci o nome agora da brincadeira. Aquela brincadeira que a gente levanta a Bíblia, né? E tem que achar o versículo o mais rápido possível. Todo mundo sabe onde é. Se banhar a espada. Isso mesmo. Já estou esquecendo todos os nomes já. Muito tempo sem se encontrar, sem fazer. E aí... Faz falta os acampamentos, né? Ai, nem fala. Das gincanas da EBD também. Muita saudade da gincana da EBD. Poxa, era muito bom. Enfim, e aí a gente sabe na hora, a gente consegue abrir, a gente pega livro difícil, livro pequeno e consegue abrir todo mundo na hora. E tem gente que consegue abrir junto, é uma competição. Mas a gente às vezes não pratica tudo aquilo que a gente sabe, tudo as coisas que a gente gravou, né? E isso às vezes eu ficava falando, cara, como é que você sabe isso e você nem exercita realmente isso, né? Enfim, a Mariana até botou aqui, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio. Eu lembro de cantar muito isso nas Mensageiras. E olha que eu nunca nem fui no acampamento, mas a Júlia completou aqui também. São coisas que, né? Ó, por exemplo, tem musiquinha e tudo. A gente sabe muito bem isso. E até não só, né, palavra de Deus, mas... Bem, a palavra de Deus reflete isso tudo, né? Mas como você trata as pessoas, o que você fala, como você... Se as pessoas te veem pessoas, né, da paz, pessoas que brigam, pessoas que só falam coisas ruins. Enfim, eu acho que é isso mesmo. É isso. Bênção pura, né, Marcelinha? Como sempre, eu me lembrei daquele texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Bacana demais isso, né? Porque eu acho que se a gente ler a Bíblia e pedir para Deus falar, né, assim, no nosso coração, ela consegue chegar onde a nossa, às vezes, o nosso olhar, né, não chega. Se a gente deixar, a gente olha para a gente como bonzinho, né, como alguém que é sempre legal, mas a gente não pode se esquecer dessa marca essencial do ser humano, que pós Adão, a nossa natureza é pecaminosa, não tem para onde fugir. Piscou, já era. A gente vai optar por um caminho contrário à vontade de Deus. E por isso a gente não pode deixar de ler a Bíblia, a gente não pode deixar de orar, não pode deixar de ter essa sinceridade. E assim, a gente precisa, de fato, pedir que Deus faça isso. Possa, então, com a sua palavra, discernir, né, ou julgar os pensamentos e intenções do coração. Isso aí, mais que ler, é meditar e colocar em prática. Então, eu vou finalizar, Marcelinha, hoje o nosso encontro, 43ª, é isso? Devocional? Isso. Rapaz, estamos nos aproximando aí do número 50 já, né? Iniciamos lá atrás, 13 de março. Daqui a pouco a gente finaliza. E eu queria orar nesse momento,
pedindo para que a gente consiga entender isso, né, que você falou, mais do que decorar versículos, porque grande parte da galera aqui é nascida e criada em igreja, então sabe, se for pedir, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos, ou cita Hebreus 4:12, vai citar o texto lá, que onde tiver o seu coração, onde tiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, ou seja, versículo a gente sabe, né? Mas a gente precisa colocar no dia a dia, no tratamento com os pais, com a esposa, com o esposo, consigo mesmo, né? Acho que isso deve ser essencial aí. E o que eu sempre digo, agora sim, vou finalizar. É esse gancho que eu tava me faltando aqui. Que há pessoas que fazem coisas boas com más intenções, né? Então, com qual intenção a gente? A gente vai se esbarrar daqui a pouco num roteiro que trabalha sobre isso. Com qual intenção que até o bem que a gente faz, isso é até uma ideia reformada, calvinista, até o bem que a gente faz é marcado pelo pecado, né? Por conta da nossa essência. Então, em tudo, Senhor, a minha vontade de fazer o bem, a minha doação, o agasalho que eu separo, o bem que eu faço para o outro, poxa, Senhor, que seja com o coração centrado na tua vontade e não com outras intenções. Vou ler aqui. Às vezes a gente fala muito no automático e não reflete sobre o que o versículo realmente diz. É verdade, Julinha. Vamos orar e nós encerramos a noite de hoje. Amanhã retornamos aqui. A Fernanda vai estar com a gente aí na quinta, amanhã e também na sexta. E no sábado tem celebração da juventude. Beleza? Eu falei que ia orar, mas você pode orar? Você encerra orando? Eu já orei no início. Posso sim. Então, vamos orar. Senhor, obrigada por mais um dia, Pai. Obrigada por mais uma live. Obrigada, Pai, por cada um que está assistindo aqui, Deus. Pai, que hoje a gente possa refletir, Deus, que nós precisamos ter corações limpos, corações puros, Pai. Todos repletos, Pai, da sua palavra. Palavra que a gente realmente bota em prática, que a gente medita, que a gente reflete, Deus. Não só aquela que a gente lê, que a gente decora e que a gente gosta de falar, Deus, para fazer uma frase de efeito ou algo do tipo. Ó, Deus, que nós possamos ser melhores filhos a cada dia e que a gente possa, Deus, tomar Jesus como nosso exemplo cada dia mais também, Pai. As reações que ele tinha e do que o seu coração está cheio, Pai. Que a gente também possa refletir mais o que há dentro do nosso coração a cada dia, Deus. Muito obrigada, Pai, pela nossa juventude. Obrigada porque o Senhor nos permite nos unir, ter a comunhão, mesmo nesse momento, Pai, que a gente tem que estar longe. Muito obrigada por cada vida, por cada família, Deus. Continue nos abençoando, nos protegendo, Pai. E é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Marcelinha, mais uma vez aí, muito obrigado. Tá? Deus abençoe a sua vida. E a gente agradece aí. E a gente agradece também a participação do pessoal, tá bom, gente? A gente se encontra aí e façam as inscrições, porque sábado tem celebração. Então é isso, gente. Boa noite. Não estou conseguindo ver mais comentários de ninguém, mas boa noite. Muito obrigada a todo mundo que apareceu. Valeu, Marcela. Boa noite. Boa noite, gente.